Já podemos começar com o assunto já? Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, atendendo a muitos pedidos que a gente teve, nós vamos fazer a receita da vovó Ivone, que é ferver a água. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha e vamos para a receita. Bom pessoal, para essa receita nós vamos precisar de um recipiente onde a gente vai colocar a nossa água. A água, no caso, a gente vai pegar dessa torneira aqui. Caso você não tenha essa torneira em casa, você pode pegar de um riacho, de um lago ou até mesmo de um rio. Cuidado com os peixes do rio. Em seguida, nós vamos levar ao fogo, que é aqui que vem o grande truque dessa receita. Colocar a água no fogo. Neste caso, estamos colocando ela em um fogão, onde a gente acendeu por esse botãozinho aqui. Caso você não tenha fogão, você pode fazer uma fogueira, pode botar fogo em uma pessoa que você não goste, ou até mesmo em parte da sua casa. Ela aqui já está fervendo, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado. Bom pessoal, e aqui está o grande resultado. Nossa água já está fervendo, já está pronto para você fazer o que você quiser. Lembrando que tem muitas e muitas utilidades uma água desse jeito. Obrigado, até o próximo vídeo, espero que tenha gostado, até mais! Vou vir lá pra gente montar as leituras. Já começa chorando as palavras. Vamos lá. Vamos lá. Que palavra que a gente monta? Michael Jackson. Então vai, monta aí, Michel Jackson. É porque eu gosto que... Eu vou escolher. Tá. Escrever meu nome pra aqui. Aqui, achei. Vamos lá.
Tá de perna aberta, tem que rebolar. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha... A Torre Negra, volume 7, Stephen King, página 19. Jack caminhou para o que tinha certeza que seria sua morte, recordando duas coisas que Roland Deschain, seu verdadeiro pai, havia lhe dito. Batalhas que duram 5 minutos engendram lendas que vivem 1000 anos. E você não precisa morrer feliz quando seu dia chegar, mas deve morrer em paz consigo mesmo, achando que viveu sua vida do início ao fim e que o K sempre foi servido. Livro sobre a escrita do Stephen King. Mary Karr apresenta sua infância em um panorama quase ininterrupto. A minha é um terreno nebuloso em que lembranças ocasionais brotam como árvores solitárias, o tipo de memória que parece ter a intenção de pegar e devorar alguém. It, a coisa. Stephen King. O piano recomeçou a tocar Fio Elisa. Bill Gago nunca esqueceu essa melodia. E mesmo muitos anos depois, ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada. Seu coração ficava apertado e ele lembrava. Minha mãe estava tocando isso no dia que George morreu. A coisa, Stephen King, página 19. George se virou para olhar para o irmão. Toma cuidado. Claro, ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dizia, não o irmão mais velho. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. Claro que toma. Ele saiu. Bill nunca mais o viu. Os Estranhos, Stephen King, página 19. Ela caminhou pelo centro da trilha, deixando Peter seguir à frente, em direção à estrada da floresta em seu próprio passo cambaleante.
apreciando a verdura exuberante do pico do verão. E aquele era o primeiro dia do verão, certo? O solstício, o dia mais longo do ano. Roberta deu um tapa no mosquito que pousara em sua pele e sorriu. O verão era uma boa época em Haven. Novembro de 63. Stephen King. Obrigado por ter vindo, Sr. Epping. Muito obrigado. O prazer foi meu. E pode me chamar de Jake. É uma pequena regalia que concedo a alunos que tenham idade suficiente para serem meus pais. Ele pareceu confuso um instante e depois riu. Acho que tenho, né? Caramba! Ri também. Muita gente ria à nossa volta. E havia lágrimas, é claro. O que é difícil para mim é fácil para muita gente. E aquele a mais? Caramba! Nunca tirei um a mais em toda a minha vida. Também nunca esperei por isso. Você mereceu, Harry. Então, qual é a primeira coisa que vai fazer como diplomado no ensino médio? Love, Stephen King, página 19. Isso foi dito de forma tão estranha que, a princípio, Lizzie não conseguiu entender. Quando conseguiu, ficou encantada. A ideia de que poderia haver uma fonte tão inesperada de fotografias, um registro escondido do tempo dela com Scott, nunca lhe passara pela cabeça. Porém, quando ela parou para pensar, fazia todo sentido. Estavam casados há mais de 25 anos quando ele morreu, e Scott tinha sido um viajante inveterado e incansável no decorrer daqueles anos, fazendo leituras, dando palestras, zigue-zagueando pelo país quase sem parar quando estava entre um livro e outro. Visitando até 90 campi por ano e sem deixar a peteca cair em sua aparente interminável enxurrada de contos. Sombras da Noite, Stephen King, página 19. Quando você lê histórias de terror, não acredita realmente no que está lendo. Não acredita em vampiros, lobisomens, caminhões que subitamente funcionam e se movem sozinhos. Os horrores em que todos nós acreditamos são do tipo descrito por Dostoiévski, Albi e MacDonald. O ódio, a alienação, envelhecer sem amor, adentrar um mundo hostil com as pernas inseguras da adolescência. Nós somos, em nosso mundo real e cotidiano, muitas vezes semelhantes às máscaras da comédia e da tragédia, rindo por fora uma careta de dor por dentro. Há um interruptor central em algum lugar dentro de nós, um transformador, talvez, onde os fios que ligam as duas máscaras se conectam. E esse é o local onde a história de terror muitas vezes atinge seu alvo. Foi escolhida a leitura da página 19 do autor Stephen King, pois representa algo muito importante e substancial em sua obra. Agradecimentos aos fãs de Stephen King e pela leitura dos trechos de seus livros favoritos.
no país que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital no centro elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo, cabarés fatigados, jornais, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible. Porque, no país do sol, todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengalar os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings com aqueles que se fazem na existente democracia americana para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão, deputado, ministro. Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro,
prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar, ascendendo ao pedido da respeitável senhora que era mãe de Antenor. Antenor passou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre. Qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem? Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E depois com ares... O patrão, do último estabelecimento de que saíra o rapaz, respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, Sr. Praxedes? Não. Mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinar a geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor, estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando o seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia.
Todos viram nisso mais uma prova dos arranjos cerebral de Antenor. Apenas, com um pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você de juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim? É por isso que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar uma cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago minha cabeça. Desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar. Pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão? Explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo, mas Antenor logicamente desprezou-a, propondo um concubinato que não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, era de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, e especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo. Pois, para a futura eleição, o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada dos balões. Antenor esquecia o passado, amava a sua terra. Era um modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado, então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais, para tomar pulso à opinião. Quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro, ele veio à memória. Bolas! E eu que esqueci! A minha cabeça está ali há tempo! Que acharia o relojoeiro? Será capaz de tê-la vendido para o interior? Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou. Entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero-o ansioso e admirado da sua ausência desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem de papelão? Assim... As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries, vende-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscá-la. Fui ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará num mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio,
aos concursos. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça? Antenor ficou seco. Pode ser que você profissionalmente tenha razão, mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. O Homem da Cabeça de Papelão. Conto de Júlio do Rio.